Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Deixa eu só dar uma regulada aqui no som aqui para não haver problema. Saúdo a divina presença na existência de cada um e cada uma de vocês, rogando a Deus e a Jurema Santa e Sagrada que nos abençoe imensamente, com muita luz, muita paz, muito amor. Finalmente, um tempinho aí para trocar uma ideia com vocês. Então é o seguinte, já vou saudando e agradecendo a presença de vocês aí que estão acompanhando esta live. Já fazia um tempo que eu não trocava uma ideia. Então é o seguinte, eu senti no coração de compartilhar com vocês um pouco de minha jornada, de modo especial para quem está seguindo meu perfil, mas não me conhece bem. E vou compartilhar um pouquinho de minha história e aproveitar para falar sobre alguns livros que exerceram considerável influência em minha jornada no campo da espiritualidade. Livros que exerceram e exercem considerável influência, porque alguns me acompanham até hoje, graças a Deus. E tentando fazer uma síntese deste meu caminhar no campo da espiritualidade, do ocultismo, do Catimbó Jurema, do Tantra. Vou lembrar aqui alguns momentos especiais para mim. Foram muito especiais. O primeiro de todos os momentos se deu lá pelo ano de 1989. Acho que muitos de vocês nem sonhavam em nascer. Em 1989, eu tinha meus 8 anos de idade. E ganhei de minha amada mãe um tarô de Marcélia. A jornada na presente encarnação começou desse jeito. Eu havia ido resolver uns problemas no banco com minha mãe e ela sempre comprava revista em quadrinho, né? Sempre que ela saía, ia ao centro da cidade ou resolver alguma coisa, comprar alguma coisa em alguma loja, ela voltava trazendo revistas em quadrinho. Minha formosura, meu amor, chegou. Salve tua força e tua luz. Que Deus te abençoe imensamente e nos abençoe imensamente. Então, em um determinado momento, não lembro exatamente qual mês, mas lembro perfeitamente que eu tinha 8 anos de idade. Eu estava saindo do banco com minha mãe e em frente ao banco havia uma cigarreira, uma banca de revistas, um colega nosso que sempre vendia revistas em quadrinho, né? Meu filho, salve tua força, que Deus te ilumine imensamente. E aí eu falei, mãe, comprou uma revista para mim? Amém. Comprou uma revista para mim. Chegamos lá, em meus revistas havia uma que tinha um baralho. Eu não sabia exatamente o que era aquilo, pensei que era um brinquedo. E aí eu falei, mãe, comprei esse jogo para mim? E ela, também te amo muito, Caboclinho. E ela chegou e comprou a revista. Era uma revistinha, né? E acompanhava essa revistinha um baralho. Eu pensando que era um brinquedo, cheguei em casa, destaquei as cartinhas, né? Parece que jogo interessante. Quando fui ler a revista, era um manual ensinando a trabalhar com o tarô. Então, minha jornada na presente encarnação, o despertar para a espiritualidade e para o esoterismo começou assim. Ganhei um tarô de Marcélia, de minha mamãe. E quando eu li aquilo ali, eu entendi que não era um jogo qualquer, era um oráculo. E a partir de então, passei a estudar o tarô, e do tarô fui migrando, né? Na época, havia muita revista Planeta circulando, e a revista Planeta trazia informações sobre diversos campos da espiritualidade. E um vizinho meu, quase vizinho, que era historiador também, um saudoso amigo de nome Iaponi, que Deus o abençoe imensamente, me emprestou ali as primeiras revistas Planeta. Depois, anos depois, infelizmente eu não tenho em memória o título dessa revista, né? Que era um manual de tarô. Mas foi o primeiro método assim de tarô que eu conheci e que eu utilizo parcialmente até hoje. E aí, esse amigo Iaponi me emprestou as primeiras revistas Planeta de minha vida. Uma das primeiras, bem interessante, o título Manual do Feiticeiro.
que não era um manual de feitiçaria, era uma espécie de dicionário, contendo termos utilizados pelos ocultistas, né? Esse manual de feiticeiro talvez eu reencontre, se eu realizar uma busca mais acurada. Entretanto, tem sido uma revista rara de se encontrar, eu já procurei algumas vezes. Mas enfim, segui ali com o tarô, salto à força, minha irmã Corã. E aí segui ali com o tarô dos 8 anos de idade até os 14 anos. E lá pelos 15 anos, aqui do fundo do baú, lá pelos 15 anos eu encontrei um livrinho assim, pequeno, da coleção Martin Claret, chamado A Arte da Magia. Depois que eu li esse livro, lá na referência bibliográfica, salvo engano, havia cujo título me chamou a atenção, chamado Iniciação à Magia. O autor é Jackson Saboia. Vamos embora com a Jurema Santa Sagrada, Nossa Mãe Divina. E esse é um livro que eu sugiro o estudo, tá? É um livro pequeno, fininho, mas riquíssimo em conhecimento, tá? Jackson Saboia, Iniciação à Magia. Foi o primeiro, assim, livro voltado à magia, né? Uma pesquisa historiográfica, filosófica sobre alta magia que me chamou a atenção demais, tá? Isso lá por 1996. E aí, observando novamente as referências bibliográficas desse livro, Iniciação à Magia, encontrei um chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. Esse aí mudou minha vida, tá? Pode ter certeza. Estudei esse livro diversas vezes, acho que mais de 5 vezes. Pretendo estudá-lo outras tantas, porque sempre que a gente estuda o Dogma e Ritual da Alta Magia, nós encontramos algo que não havíamos percebido. Tá? O autor é Eliphas Levi. É um livro da segunda metade do século XIX. Editora Pensamento. Foi a editora que publicou, a Madras também, tá? Mas o que eu li era o da Pensamento. E aí o Eliphas Levi tem outros livros muito bons, A Chave dos Grandes Mistérios, O Grande Arcano, por exemplo. São livros muito bons, mas Dogma e Ritual da Alta Magia foi o livro que me fez seguir o caminho da espiritualidade dentro de seu viés iniciático ocultista. Tá? Então a história foi mais ou menos a seguinte: na época, aqui no estado do Rio Grande do Norte, era difícil encontrarmos livros de alta magia. Pelo menos eu tinha dificuldade de encontrar, visitava bibliotecas públicas à procura, só encontrava alguma coisa em enciclopédias e tal. E aí fui à Biblioteca Câmara Cascudo e encontrei uma edição do Dogma e Ritual da Alta Magia. Era cerca de 3h30 para 4 horas da tarde. Fui lá na biblioteca, encontrei o livro, salve tua força, meu amigo Felipe, meu irmão. E não demorei muito. Fiz o meu cadastro, me cadastrei na livraria, na biblioteca, aliás, e peguei emprestado o Dogma e Ritual da Alta Magia. Um momento que marcou assim, muito bem marcado, tá? A minha jornada foi quando eu saí da biblioteca com esse livro em mãos. Alguma coisa me tomou muito fortemente. Assim que eu saí da biblioteca, eu parei em frente à biblioteca, sustentei o livro assim nas mãos, vi aquele pentagrama ali na capa, e aí a intuição vibrou bem alto. O recado foi o seguinte: você tem 2 opções. Ou você volta e devolve esse livro, ou você o leva para casa. Mas fique sabendo que, se você levá-lo para casa, isso vai te acompanhar até o fim de tua vida. E aí, depois de uma breve reflexão, levei o livro para casa. Devorei, digeri. Tá? Digeri com muita alegria, muito prazer, muita curiosidade. E aí, depois do Dogma e Ritual da Alta Magia, foi que eu parti à procura de sociedades iniciáticas. Uma sociedade iniciática com a qual troquei informações, troquei ideias e tentei me filiar, mas acabei desistindo. A primeira, que eu acredito que nem existe mais, foi uma chamada Ordem do Templo Renovada. Depois da Ordem do Templo Renovada, eu visitei a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, passei a frequentar as reuniões da Fraternidade Rosacruciana São Paulo,
até o momento em que eu conheci, através de um amigo eubiota, a Fraternitas Rosicruciana Antiqua e me tornei membro. Fui iniciado posteriormente em 2008 na FRA. Foi um excelente período assim, de estudo e de prática. A Fraternidade Rosa Cruz Antiga, de fato, é uma sociedade iniciática que preserva mistérios antigos. E eu sugiro para quem sentir, né, de seguir o caminho Rosa Cruz, embora existam várias sociedades Rosa Cruzes, escolas rosacrucianas, eu sugiro aí entrar em contato com a Fraternitas Rosicruciana Antiqua, vale muito a pena. Então, voltando ali sobre os livros, né? O Dogma e Ritual da Alta Magia marcou muito ali o meu primeiro contato com seriedade, buscando aprofundar-me nos mistérios iniciáticos. Aí foi o livro que, de fato, me deu uma orientação, me fez seguir um rumo, né? E aí eu saí lendo diversos livros e não parei, continuei o Francis Barré, Magos ou a Milícia Celeste, depois alguns livros de Dion Fortune, alguns livros do Samael Aun Weor. Bem, até que ali por 2002, eu estava cursando História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pagando a disciplina de História Antiga 1, com o professor amado, saudoso Francisco Fernandes Marinho. Adquiri esse livro aqui no período, em 2002, Dos Sumérios a Babel. O autor se chama Federico Arbório Mella. E aí eu tenho a mania de, quando adquiro um livro, dou uma assinada na primeira página, coloco a data, 2002, foi quando adquiri esse livro. E foi com esse livro que eu senti o chamado para estudar os povos mesopotâmicos, sumérios, acádios, babilônios, assírios e caldeus. E foi nesse momento, né, que eu dei início aos estudos sobre a espiritualidade sumero-babilônica, e é por isso que eu estou na jornada tratando dessas tentativas de resgate da espiritualidade e da cultura sumero-babilônica. Salve tua força, meu irmão Rogério e minha irmã Rosana. Saravá, meu irmão. Muito obrigado pela presença. E aí o seguinte, este livro aqui eu adquiri em 2002, vou retomar a leitura dele. Tá? Já trabalhei com ele umas 3 vezes no passado, né? No momento eu estou lendo a Epopeia de Gilgamesh. E quando terminar a Epopeia, vou voltar aqui com o dos Sumérios a Babel. Salve, minha irmã. Bem, citei 2 livros importantes, tá? Para mim, né? 3. Iniciação à Magia, do Jackson Saboia. Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. E esse aqui, dos Sumérios a Babel, do Federico Arbório Mella. E vejam bem, eu ainda não havia... Aliás, foi um ano depois, um ano após ter sido iniciado formalmente na Fraternitas Rosicruciana Antiqua, lá no Templo Central lá da Tijuca, com a graça de Deus, que eu passei a manter contatos com as sociedades indígenas, as comunidades indígenas daqui. E aí é que a Jurema entra na história. Voltando um pouquinho aqui para 2005. Eu estava realizando estudos à distância na Fraternitas Rosicruciana Antiqua, ainda não havia sido iniciado, quando conheci o Catimbó Jurema, em uma cidade aqui do litoral do Rio Grande do Norte, chamada Canguaretama, uma cidade que nasceu do encontro de índios potiguara com índios tarariu e alguns afrodescendentes que fugiam dos quilombos ali que fugiam dos engenhos, né, durante a colonização. Eles formaram um povoado chamado Saco do Uruá, que foi se desenvolvendo e tornou-se a cidade de Canguaretama. Eu trabalhei lá um bom tempo, graças a Deus, e foi em Canguaretama que eu conheci o Catimbó Jurema. Na época, em 2005, eu já contei essa história outras vezes, vou fazer um resumo. Nós estávamos realizando uma feira de ciências, e o tema da feira era Religiões de Canguaretama, e todas as escolas da cidade abordariam apenas o cristianismo, em suas visões, suas versões, católica e protestante. Eu perguntei ao diretor da escola se não havia candomblé. Na época eu não sabia a diferença de candomblé para umbanda e jurema, espiritismo, para mim era tudo uma coisa só.
E ele falou, rapaz, essa religião existe aqui, mas ninguém quer saber disso. E aí eu falei, bem, se a religião existe no município e o tema da Feira de Ciências é religiões de Canguaretama, por que não tratar do candomblé? Eu fui à procura do candomblé, mas não achei nenhum candomblé. Por incrível que pareça, em Canguaretama na época, talvez agora tenha, não, pelo menos eu não encontrei. Eu encontrei 44 casas de Catimbó Jurema, né, que trabalhavam com a Jurema Sagrada, e um centro kardecista. Mas terreiro do candomblé, não encontrei nenhum. Talvez agora tenha. E aí eu conheci o Catimbó Jurema. A primeira sessão que eu participei foi no Centro Mestre Pena Branca e Estrela do Mar. Tá? E na época eu estava lendo esse livro aqui, ó, Logos, Mantra, Magia, escrito pelo Mestre Huiracocha. É assim que ele é conhecido nos meus ocultos, o Dr. Arnold Kronheller, que foi o patrono, o responsável pela fundação da Fraternitas Rosicruciana Antiqua. E este aqui é mais um livro que eu sugiro, o estudo detido, tá? O estudo centrado. Sugiro a leitura desse livro para todos os ocultistas, de modo especial aqueles que se interessam por magia latino-americana. E vou dizer por que esse livro é importante para mim. Essa aqui é uma edição em língua portuguesa, tá? Publicado pelo Clube dos Autores. Essa aqui é uma edição da editora Kier, publicada em castelhano. Por que esse livro foi muito importante para mim? Também trabalhei ele umas 5, 6 vezes, já perdi as contas. Bem, o que me chamou a atenção na Fraternidade Rosa Cruz Antiga é porque foi o seguinte: uma das únicas fraternidades rosacrucianas, uma das únicas escolas Rosa Cruz que abordam a espiritualidade indígena. Tá? A antiga e mística Ordem Rosa Cruz, uma grande escola iniciática, trabalha dentro da tônica egípcia. A Fraternidade Rosa Cruciana São Paulo trabalha na tônica cristã. A Fraternitas Rosa Cruciana Antiqua, por mais que também seja cristã agnóstica, possui esse elemento interessantíssimo. Trata de aspectos espirituais dos povos indígenas, de modo especial povos Inca, Maia e Azteca, certo? Mas trouxe ao movimento Rosa Cruz elementos de origem indígena. Isso aí para mim foi fantástico. Eu já achava interessante, né? As culturas indígenas. Saltou a folha, meu irmão Hélio. Que Deus te abençoe imensamente, nos abençoe imensamente, que a Jurema Santo Sagrada esteja conosco, sempre, para a honra e glória de Deus. E aqui nesse livrinho aqui, fininho, pô, o mestre Huiracocha dá uma sugestão ao esoterista. Ele fala assim, é interessante, ele fala mais ou menos isso, é interessante que você conheça as diversas tradições existentes. Entretanto, conheça primeiramente a tradição da terra em que você nasceu. E aí eu me perguntei, qual é a tradição da terra em que eu nasci? Eu nasci no Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro. Qual é a tradição da terra em que eu nasci? Não é o candomblé. Todo respeito e reverência ao candomblé. O candomblé é de origem africana. Tá? Não é a Umbanda. A Umbanda nasceu no Brasil, mas nasceu no Sudeste brasileiro. Qual foi a tradição do Nordeste brasileiro? Que tradição é essa? E aí, quando eu visitei em 2005 o centro Mestre Pena Branca e Estrela do Mar, eu me deparei com um centro de Catimbó Jurema, que trabalhava na linha da Jurema Santa Sagrada. Comecei a observar aquilo ali, depois migrei para outros centros, o Terreiro Tupinambá, o centro Caboclo Rompimato, e conheci minha mestra de Jurema, salve a força dela, linda, que Deus abençoe imensamente, minha mãe. Passei a frequentar, me tornei membro, né, filho do Terreiro de Umbanda Ogum Odé, tá? Minha mãe de Umbanda, que também é juremeira, linda, que Deus abençoe imensamente a senhora, minha mãe. E fui compreendendo que a tradição da terra em que eu nasci era a Jurema Sagrada, e a partir daquele momento eu passei a pesquisar com tudo
a Jurema e a viver a Jurema. E posteriormente à leitura do Logos Mantra Magia, me apareceram 2 livros, que são outros 2 que eu sugiro, tá? Ao pesquisador e pesquisadora. Já citei lá no TikTok também, citei aqui outras vezes. Esse aqui, ó, Meleagro, de Luiz da Câmara Cascudo, atualmente raro. Se vocês acreditassem, houve uma época em que esse livro aqui ninguém queria comprar. A gente encontrava no sebo caixas cheias desse livro. E ele valia R$ 1,99, R$ 1,99, porque ninguém dava valor. Agora é um livro raro. Se você encontrar, guarde com carinho, tá? Luiz da Câmara Cascudo, irmão maçom, passou 21 anos pesquisando para escrever esse livro. E quem quiser ter uma ideia de como eram os catimbós mais antigos aqui do estado do Rio Grande do Norte, tem que ler Meleagro. O subtítulo dele é interessantíssimo. Vou dar uma lida aqui para vocês. Meleagro, pesquisa do catimbó e notas da magia branca no Brasil. Tá, vale muito a pena esse estudo aqui, o estudo detido. Obviamente há coisas que quem é juremeiro de verdade sabe que estão equivocadas, são equívocos. Poucas coisas, neste livro pelo menos. Não é um livro fantástico assim, que trata o catimbó como uma coisa surreal. Não é um livro que promete mega poderes para deixar os catimbozeiros loucos, megalomaníacos. Tá? É um livro de pesquisa etnográfica, antropológica, historiográfica. Os fundamentos aqui são culturais, que estão, obviamente, intimamente ligados aos fundamentos espirituais. Tá? Porque a cultura não deixa de ser também uma expressão da espiritualidade de um povo. Então vale a pena dar uma lida aqui no Luiz da Câmara Cascudo. E, em paralelo ao Meleagro, me apareceu esse aqui, ó, muito antes de 1500. Ensaio de etnogenia pré-histórica do Brasil, escrito por um outro irmão Rosa Cruz, um outro mestre Rosa Cruz, da Fraternitas Rosicruciana Antiga, chamado Epiaga Rosa Cruz. Seu nome, esse aqui é o nome iniciático dele, tá? Epiaga é uma expressão do tupi antigo, que significa, em língua portuguesa, ovidente ou clarividente. O nome dele de batismo cristão é Domingos Magarinos. E por que esse livro é importante? Gente, este aqui é o primeiro livro, também foi publicado lá no século passado, tá? É o primeiro livro esotérico, Rosa Cruz, que trata sem qualquer preconceito a espiritualidade dos povos indígenas. Neste livro nós encontramos os termos catimbó, nós encontramos os termos jurema, encontramos citações sobre o iajé, ou seja, nossa amada ayahuasca, sem qualquer preconceito. O Domingos Magarinos atribui o valor que as tradições indígenas de fato merecem receber. Por que eu digo isso? Outros autores, todo respeito, amo demais. Tá? Mas alguns autores rosacrucianos, inclusive mestres rosacruzes, colocam a espiritualidade indígena e africana como sendo as espiritualidades mais inferiores do mundo, e a espiritualidade europeia como sendo a espiritualidade de ponta. Tá? Não é bem assim, não. Todos os povos são povos que possuem manifestações elevadas espiritualmente e expressões terríveis espiritualmente falando. Todos os povos. Tá? E o primeiro assim, o segundo, né? Porque o Huiracocha foi o primeiro. Tá? O Huiracocha era alemão. O pai era alemão, a mãe era mexicana. Tá? E quando ele fala, por exemplo, que os índios latino-americanos têm ciência Rosa Cruz, isso aí era uma afirmação que para muito europeu causava polêmica, porque para muito europeu o indígena e o afrodescendente possuíam suas manifestações espirituais ali numa linha muito inferior, numa linha evolutiva muito baixa. Esses termos que ficaram consagrados na antropologia de décadas atrás, religiões animistas, religiões fetichistas. Tá? Isso aí foi transcendido. Quando você lê Logos Mantra Magia, quando você lê aqui, ó, muito antes de 1500, você vai ver, tá, a importância e a profundidade. Esse livro aqui abriu meus olhos na época em que eu li pela primeira vez. Eu já devo ter lido 3 vezes apenas, mas pretendo ler novamente.
abriu meus olhos quanto ao potencial. E aí eu digo para vocês, o nosso Catimbó Jurema é uma tradição completa, sem tirar nem pôr, tá? O nosso Catimbó Jurema tem mitos, assim como as tradições indígenas, de modo geral. Tá? Tem mitos, tem ritos de cura, ritos de proteção, ritos de exorcismo, tá? Possui métodos mágico-medicinais através dos quais as pessoas se fortalecem, se protegem de formas, pensamentos e obsessores. Tem liturgias, mistérios, é uma religião de mistérios, é uma tradição de mistérios, tá? E esse livro me abriu os olhos quanto a isso. No momento em que eu estava lendo o Meleagro e em paralelo, muito antes de 1500, tá? Eu cheguei ali na primeira comunidade indígena que eu conheci aqui no estado do Rio Grande do Norte, a comunidade indígena Catu dos Eleutérios, formada por índios potiguara. E quero dar um salve aqui para o meu irmão Vando, minha irmã Valda e o meu irmão Luiz Catu, Mucunã, Pajé Amauri. São pessoas que eu amo demais, lideranças ali na aldeia Catu dos Eleutérios. Depois eu conheci outras comunidades, né? Comunidade Mendonça do Amarelão, salve a força de Thaís, cacique do Amarelão. O cacique Manelzinho, salve tua força, ali da aldeia Trabanda, em Bahia Formosa. E o caminhar na Jurema Santa Sagrada, meu caminhar na Jurema Santa Sagrada deu-se a partir daí. Salve a força deles, meu irmão. Caboclo Nativo, salve tua luz, meu irmão. Muito grato pela presença. Então, não separei nada sobre Tantra. Tá? Em outra live nós conversamos sobre Tantra. Mas também tem uns livros ali no campo do tantrismo que me movimentaram muito, né, para aprofundar o estudo nessa linha de trabalho. Mas, em linhas gerais, fazendo um resumo, certo, sobre os livros que eu sugiro, né, são sugestões que eu acredito serão úteis, principalmente para quem quer caminhar na linha das pesquisas sobre as ciências ocultas e, de modo especial, sobre o Catimbó Jurema. Eu vou repetir aqui os títulos, né? Iniciação à Magia, do Jackson Saboia. Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. Esses são importantes demais. Pelo menos para mim foram muito importantes e eu acredito que serão importantes para muitas pessoas que querem estudar o ocultismo com seriedade e respeito. Este aqui, ó, dos Sumérios a Babel, do Federico Arbório Mello, para quem quer começar a caminhar. Traz poucas informações sobre a espiritualidade mesopotâmica, mas elementos históricos, antropológicos, que precisam fazer parte ali dos nossos estudos, porque, deixa eu ver aqui, tem algum que fala sobre os pajés no Nordeste. Olha, sobre os pajés no Nordeste, existem vários, né? As informações sobre os pajés estão espalhadas, né? Deixa eu lembrar aqui de alguns. Índios do Açu e Seridó, do Olavo de Medeiros Filho. Um outro livro importante sobre os pajés do Nordeste, Os Cariri do Nordeste. Deixa eu lembrar aqui de um outro muito bacana. Religião como Tradução, da Cristina Pompa. Não fala só sobre os pajés, mas há muitos trechos ali que tratam dos pajés nordestinos. Tem um outro muito bacana. Olha, Toré, Regime Encantado do Índio do Nordeste, do Grunewald. É um livro massa. Tá, esses aí para início, né, de jornada. Bem, sugiro o estudo do Logos Mantra Magia, do mestre Ruiracocha. Sugiro o estudo de Muito Antes de 1500, do Frater Epiaga Rosa Cruz. Sugiro o estudo de Meleagro, de Luiz da Câmara Cascudo. E, obviamente, não posso deixar de sugerir a leitura dos livros que eu escrevi até o presente momento, tá? Os livros sobre Catimbó Jurema, voltados à espiritualidade indígena e ao Catimbó Jurema, principalmente ao Catimbó Jurema do território do Rio Grande do Norte. O primeirão, chamado Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. Depois desse livro, publiquei um outro, chamado Fumaça de Mato, 15 recados
de um aspirante a catimbozeiro. O primeiro, Espiritualidade Indígena, é de fato uma pesquisa mais antropológica e historiográfica. O segundo é mais teológico, digamos assim, porque trata de questões espirituais próprias do Catimbó Jurema, questões que eu recebi quando estava iniciando minha jornada como juremeiro. Os primeiros anos ali, o Espiritualidade Indígena e Culto ao Jurema no Rio Grande do Norte é uma síntese dos meus primeiros 7 anos de pesquisa, dos meus 7 primeiros anos de pesquisa. Fumaça de Mato são recados que eu fui recebendo dos mestres juremeiros, com a graça de Deus, ao longo dos anos. Depois vem Visões de Catimbó. Esse aí você encontra na Amazon também, né, para quem gosta de ler na telinha do celular ou do notebook. Eu tentei estudar assim, mas não consigo, eu gosto mais do livro impresso. Há um livro aí que vocês podem encontrar em PDF, chamado O Livro do Catimbozeiro Mestre. É só chegar lá no Google, alguém baixou esse livro e lançou aí. Tá? Você chega lá e digita O Livro do Catimbozeiro Mestre, espaço PDF. Dá um espaço e coloca PDF. Aí você baixa e dá uma lida. O Livro do Catimbozeiro Mestre, que está disponível aí no Google, que alguém disponibilizou, não sei nem como fizeram isso, não é o livro final. É uma versão intermediária. Porque essa versão que está circulando é uma versão que não foi revisada. A versão revisada do Livro do Catimbozeiro Mestre vai integrar o que eu estou escrevendo agora e pretendo publicar ano que vem, com a graça de Deus, chamado O Livro do Mago Juremeiro, que eu acredito será a maior produção de resgate da espiritualidade indígena, que busca ali as raízes profundas do Catimbó Jurema, uma vez que eu não irei abordar apenas a espiritualidade indígena propriamente dita dos índios do Nordeste, mas vou tratar também dos cabalistas que chegaram aqui durante a colonização e confluíram ali, contribuíram, né, com a formação do Catimbó Jurema contemporâneo. E vou tratar também das bruxas, da bruxaria e da feitiçaria europeias que chegaram aqui durante a colonização e também auxiliaram ali a formação, foram abraçados pela Jurema, né, indígena, dando origem a esse maravilhoso, gigantesco rito caboclo, que é o nosso Catimbó Jurema contemporâneo. E o último dos livros que eu lancei meses atrás, esse aqui, ó, Canindé, Rei da Jurema. É um ensaio biográfico sobre um dos nossos reis juremeiros, ancestral divinizado, oriundo do povo Ochacaione, também conhecido como Tarairiú, do tronco linguístico cultural Brobó. E através desse ensaio biográfico, vocês podem ter uma noção do como foi a vida dele, né? Uma noção muito por cima. Obviamente os documentos são raros, tá? São documentos que provêm do início da colonização, coisa de quase 500 anos atrás, né? Então precisei sair buscando, selecionando e montando um quebra-cabeças. Aproveitei para falar um pouco sobre a etnia Tarariú, um pouco sobre a espiritualidade daqueles índios. Vocês vão perceber que muitas das práticas ritualísticas e religiosas espirituais daqueles índios têm a ver com o nosso Catimbó Jurema contemporâneo. Estão presentes, permanecem vivas ainda hoje, tá? Agora, no livro do Mago Juremeiro é que eu vou me aprofundar nisso aí. Bem, então, essas são as sugestões de leitura, tá? Agradeço imensamente a todos vocês que seguem meu perfil, que acompanham um pouco de minha trajetória e que apoiam este trabalho, tá? Porque recentemente eu recebi um apoio do irmão Rogério Melo e da editora Erion. Anos atrás, a editora Camus também me deu um apoio na publicação virtual do Visões de Catimbó. Mas, fora esses apoios, todo o meu trabalho é mantido, tá? Pela aquisição dos livros, pela venda dos livros. Então, sempre que eu estou organizando um livro, eu abro uma pré-venda, né? As pessoas vão comprando, garantindo o exemplar, e eu já vou, com o dinheiro arrecadado, dando continuidade à pesquisa e à produção do livro. Assim foi com o Canindé, Rei da Jurema. Agora o livro está aqui, graças a Deus. Ainda tenho alguns exemplares disponíveis. Futuramente terei que fazer uma nova tiragem. E assim será com o livro do Mago Juremeiro. Então é isso, meus amigos e amigas. Muita gratidão, viu? Que Deus e a Jurema Santa Sagrada vos abençoem imensamente, nos abençoem imensamente. Abençoe todas as bandas,
independente de religião, independente de cor de pele. Salve a Jurema Santa Sagrada, bom descanso e até breve.